Olá, eu sou o Carlos, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos em Mateus capítulo 23 e agora seguimos a partir do verso 13. Apenas recapitulando brevemente, Jesus está conversando com as multidões e com seus discípulos e ele explica sobre o caráter e a natureza dos fariseus, dos mestres da lei. Também ensina os seus discípulos e também a multidão como eles devem ser na formação disso que veio a ser mais tarde a igreja. E certamente serve como lição para nós observarmos os nossos próprios comportamentos e os comportamentos que estão ao nosso redor, para que a gente saiba discernir. Então o Senhor ele se vira e começa a repreender aqueles religiosos com diversos ais. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. E aí, por que ai de vocês? Por que espera uma aflição os espera? Porque eles fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Eles não entram, não permitem que outros entrem. O que quer dizer isso? Como eles fecham a porta do reino dos céus? Quando eles chamam pessoas para perto da religião e eles ensinam essas pessoas o caminho errado, eles mesmos não estão se aproximando do reino e eles também estão fechando a porta para outras pessoas, porque essas pessoas passam a ser como eles, gente que está mais voltado para a autoafirmação, mais voltado para a autoexaltação do que para a exaltação do Senhor e do Rei. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas e fazem longas orações para dar impressão de piedade. Por causa disso, serão duramente castigados. Nós não temos relatos exatos na literatura antiga, mas apenas diversos contos distintos sobre pessoas religiosas, pessoas importantes, que fizeram atos contra pobres viúvas e dilapidaram os bens delas, às vezes impondo sobre elas pesadas cargas, às vezes usando a sua posição, o seu título de pessoa importante para testemunhar contra elas em casos das partilhas de herança. Enfim, Jesus junta tudo isso aqui na ideia de que eles deixam essas viúvas sem nada e depois ainda vão para fazer orações bem longas e bem intensas para disfarçar o que eles na verdade estão fazendo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam filho do inferno 2 vezes pior do que vocês. Isso aqui é a ideia do proselitismo, é a ideia de buscar trazer alguém para o seu grupo religioso. Isso aqui é bem diferente da ideia de evangelismo. O evangelismo é anunciar as boas novas, é testemunhar a respeito do reino, para que essa outra pessoa que ouviu esse testemunho, ela tenha o seu encontro pessoal com Deus. Isso já acontecia no Antigo Testamento e é a prática ensinada para a igreja. O proselitismo é a busca de adeptos para o seu grupo religioso. Inclusive, pessoas que praticam o proselitismo às vezes buscam, em grupos religiosos que expressam a mesma fé, buscam pessoas para trazer para o seu grupo religioso. É uma forma também de buscar mais poder para si, encontrando mais adeptos para o seu grupo. E ele fala que essa atitude de eles irem para diversos lugares buscarem pessoas para assim serem seus prosélitos, eles transformam essas pessoas em 2 vezes mais filhos do inferno. Aqui a palavra inferno que é usada, na verdade, é a Guiena, que nós já estudamos antes. É um lugar fora de Jerusalém que tem um nome antigo bem mais longo, era o Vale dos Filhos de Inom, e que depois foi conhecido como Gueinom, e Guiena. Era um lixão. Era um lugar que antigamente foi usado para coisas terríveis, fizeram sacrifícios humanos nesse lugar, e aí ele foi transformado mais tarde em lixão, e lá era queimado o lixo, haviam dejetos de diversos tipos, havia putrefação, haviam vermes, e Jesus usava essa figura desse local como um indicativo de destruição. Então ele fala, novamente aqui, usando a figura da Guiena. Que aflição os espera? Guias cegos. Guia é alguém que conduz o outro pelo caminho, e esses aqui eram ditos como guias cegos, pessoas que como poderiam guiar alguém se eles mesmos não enxergavam. E aqui eles faziam uma série de coisas muito estranhas, mas que a gente pode trazer um entendimento para os nossos dias. Desde o Antigo Testamento, desde o tempo da lei, havia uma proibição para não tomar o nome do Santo Deus em vão. Talvez você conheça essa proibição também nos mandamentos. E aí muita gente interpretou isso como a palavra Deus. Então não se deveria usar essa palavra. Na verdade, se nós formos ler os intérpretes antigos lá da lei de Moisés, os próprios intérpretes judeus, os sábios na lei, eles nos ensinam que esse mandamento se referia a esse não tomar, era não carregar o nome de Deus em vão, porque o povo de Israel carregava o nome de Deus.
E, inclusive, literalmente, o sumo sacerdote tinha uma placa de ouro que ele usava no seu ofício santo, nos seus momentos de ofício santo, escrito Santidade ao Senhor. Então, o nome de Deus estava ali. E o povo de Israel não deveria carregar esse nome em vão. Eles deveriam servir a esse Deus. Eles deveriam ser um testemunho para as nações do mundo a respeito de Deus. Só que esse entendimento de que o problema era a palavra levou pessoas a continuarem com práticas inadequadas de vida que não honravam o nome de Deus, mas tudo bem, eu não vou falar a palavra Deus. E aí se criou um certo zelo estranho, porque não zelava pela pessoa, né, de Deus, mas pelo nomezinho, pela palavrinha ali, pelas letras. E isso gerou algumas práticas estranhas. Então, eles diziam assim, não jura por Deus, né, porque Deus é santo, não pode usar o nome dele. Então vamos jurar pelo templo. Vamos jurar pelo altar. Vamos jurar por objetos santos. E a ideia toda está errada, porque Jesus ensina em outra passagem que a palavra do ser humano ela deve valer, não é um juramento, né? Ela deve valer, o seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não. E aí então começou aquela discussão, não, mas eu vou jurar pelo templo? Aí alguns diziam, não, então vamos jurar pelo ouro do templo, que essa é aquela jura que vale mais forte, porque o ouro do templo é mais importante. Aí se um jurava pelo altar, o outro dizia, não, eu vou jurar pela oferta que está em cima do altar, que é mais importante ainda. Eram tentativas de invocar figuras externas de juramento para atestar a sua palavra. Isso tudo porque eles simplesmente não estavam vivendo de maneira a honrar o nome de Deus. Se estivessem vivendo, não precisavam disso tudo. Então você falou assim, o que é mais importante? É o ouro ou é o templo que santifica o ouro? Vocês falam que não tem problema se a pessoa jurar pelo altar, mas se ela jurar pelas ofertas do altar... Gente, mas não é o altar que santifica a oferta? Então ele foi mostrando como esse raciocínio todo era sem sentido e que eles eram cegos e deveriam então fazer as coisas corretas. E falar, olha, quando vocês juram pelo céu, vocês também estão jurando pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Então era assim, a pessoa dizia, não, eu não vou jurar por Deus, eu vou jurar pelo céu. No final ela estava invocando Deus mesmo. A questão é que carregar o nome de Deus não poderia ser em vão. Portar o nome de Deus, levar esse nome consigo deveria ser uma vida de santidade, uma vida correta, e não uma vida torta que daqui a pouco ficava invocando juramentos, né, e palavras especiais para dizer que aquilo que a pessoa estava falando era de fato verdadeiro. Né? Não era esse o modo de vida que foi indicado desde o Antigo Testamento para o povo de Deus. E aqui o Senhor entra em mais um tema, que é o tema dos dízimos dos condimentos. Na lei, e a gente tem que entender que nesse momento aqui, eles ainda estavam sujeitos à lei. Né? Vamos lembrar que Jesus Cristo, ele falou claramente, eu não vim para destruir a lei, eu vim para que ela seja cumprida. E ela foi cumprida por Cristo na cruz. Então até a cruz, até o momento da crucificação, tem vários episódios em que Jesus ele ordena que pessoas cumpram a lei. É o caso, por exemplo, da pessoa que é curada de lepra. Ele ordena que ela vá e leve a oferta prescrita pela lei, que ela se apresente ao sumo sacerdote conforme a lei determinou. Então Jesus, no seu ministério até a crucificação, ele insiste no cumprimento da lei. Nós vamos ler depois na Bíblia que a lei, ele foi o único que cumpriu, ele cumpriu e tornou-a não aplicável aos cristãos. Nós leremos isso mais adiante em Gálatas. Se você está curioso, vá lá então e leia a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e você vai entender melhor isso. Mas aqui nesse momento estava valendo. Só que a lei do dízimo não era para temperos. A lei dizia que eles deveriam dar o dízimo do cereal, o dízimo do azeite, o dízimo do vinho. E eles criaram normas bem pequenininhas, dizendo, não, eu também dou o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Havia até uma discussão entre duas escolas judaicas importantes se o cominho devia ser incluído no dízimo ou não. Então olha a minúcia que eles estavam indo. No entanto, eles negligenciaram as coisas mais importantes da lei. A essência da lei, que era justiça, misericórdia e fé. Essas coisas eram expressões de justiça, misericórdia e fé. Não adiantava fazer essas coisas sem a justiça, a misericórdia e a fé. Então o Senhor falou, olha, vocês se descuidaram das mais importantes, vocês deveriam fazer essas coisas pequenas mais como reflexo das mais importantes. Gays cegos, com a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que história que é essa? O mosquito era um animal impuro. Impuro no sentido cerimonial, não é no sentido higiênico como é para nós. Então, eles tinham a questão de, olha, a pessoa não deve se alimentar de animais impuros, não deve tocar no cadáver de um animal.
E aí eles, muito preocupados com isso, tinham o costume de botar um paninho para coar a água antes de beber. Vai que tinha um mosquitinho muito pequenininho que a pessoa não viu, né? E aí o cidadão ali, o fariseu, se tornaria cerimonialmente impuro. Então eles coavam a água. E Jesus faz uma hipérbole. O que é hipérbole? É um exagero. É uma expressão bem exagerada, bem fora da realidade, para mostrar o absurdo da prática. E ele fala assim, vocês estão coando um mosquito, mas estão engolindo um camelo. Óbvio que era impossível engolir um animal, o camelo, né? Mas o camelo era o maior animal impuro que tinha naquela região. Quando eu falo impuro, eu estou dizendo impuro cerimonialmente, não adequado para o consumo humano. Então assim, tá, vocês estão preocupados com as coisinhas tão pequenininhas e estão fazendo as piores. Por quê? Negligenciavam a fé, a justiça e a misericórdia. E aí eles tinham cuidado de limpar as partes externas de copos e pratos. Novamente, a ideia de limpeza não era higiênica, era cerimonial. Porque um copo, por exemplo, se pega um copo por fora. Então eles limpavam o copo por fora com receio que alguém tivesse tocado naquele copo e transmitido pecado para o copo. E aí a pessoa que pegava o copo ia ser contaminada pelo pecado. Era essa a ideia, não era ideia de higiene. Então eles pegavam copos por fora, pratos e limpavam para que quando eles tocassem, eles preservassem sua santidade. E Jesus fala assim, olha, isso não faz sentido. Limpa o copo por dentro, faz mais sentido. Limpa o prato por dentro, limpa mesmo, tipo, faz limpeza, né? Isso faz mais sentido, porque aí o exterior também ficará limpo, né? Ou seja, façam o serviço completo, façam direito, façam coisas que façam sentido. Não se preocupem com coisas que vocês estão inventando, mas se preocupem com o que é decente, com o que é honesto. E aí o Senhor fala que eles são como túmulos caiados, pintado com cal. Eles por fora são branquinhos, mas por dentro tem o quê? Um cadáver apodrecido. É isso que eles são. Usam aquelas roupas bonitas, aqueles filactérios bem largos, as franjas e bordas do manto bem comprida, bem vistosa, ocupavam cadeiras de honra, eram honrados pelos homens com nomes, com títulos, aquilo tudo. Tudo isso era exterior, aparência externa. E por dentro, tudo apodrecido, tudo perdido, porque estavam de fato vivendo isso de maneira insensata. Por quê? Por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que lição para nós aprendermos e observarmos e olharmos para dentro de nós mesmos e olharmos ao nosso redor nos dias de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.